Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 19 de dezembro e eu quero trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil, assim como algumas projeções de médio prazo para o auge dessa chamada segunda onda ou desse segundo período de aceleração que a gente está tendo. Tanto faz se é segunda onda, se é repique da primeira, o que importa é que a gente está num novo período de aceleração. Então, vamos lá. Esse daqui é o gráfico com os dados do Ministério da Saúde, tirei hoje, dia 19 de dezembro, lá pelo meio-dia do site, e a gente chegou nessa semana, dia 18, a 7.162.978 casos. Então foi a semana que a gente passou de 7 milhões de casos. A gente vê aqui que a gente demorou um pouco mais do que 3 semanas para sair de 6 milhões para 7 milhões. Isso, só por isso, já mostra que a gente está num período de uma grande quantidade de confirmações, uma grande aceleração na pandemia a nível nacional. E então essa semana a gente registrou aqui 326.751 casos na mesma semana, o que é muito preocupante, porque a gente vê há 3 semanas já 5% de aumento, ou seja, a gente está com o mesmo percentual de aumento toda semana, e isso daqui é a característica principal de um aumento exponencial. A gente está de novo numa fase praticamente de crescimento exponencial da pandemia em território nacional. Se a gente pegar aqui, olhar os gráficos do período inteiro, esses gráficos aqui são do Ministério da Saúde, a gente vê aqui como acelerou, olha só, aqui é essa montanha que a gente vem desde o dia 26 de fevereiro, no início ela acelerava, claro, a gente estava subindo uma montanha cada vez mais íngreme, aí chegou lá a meados de julho, agosto, a gente começou a dar uma desacelerada, aí a gente vê que essa montanha começa a ficar menos íngreme, e agora já faz aqui um mês e pouco que essa montanha começa a ficar de novo cada vez mais íngreme, cada vez acelerando mais. E esse daqui é o gráfico de novos casos por data de notificação, de confirmação, enfim, e a gente vê que essa semana a gente está tão alto quanto já esteve lá no primeiro auge. Então a gente pega os novos casos por dia só das últimas 8 semanas para a gente visualizar, e a primeira coisa que eu observo é que a gente tem 2 recordes. Essa semana a gente teve 2 dias com mais do que 70 mil, aliás, pelo menos mais do que 69 mil casos confirmados. Eu acho que no dia 17 não chegou a 70 mil casos confirmados, mas no dia 16 sim. E até hoje, em todo o período da pandemia no Brasil, o dia com maior número de confirmações no mesmo dia tinha sido o dia 29 de julho, com 69.074 casos confirmados. E essa semana a gente teve 2 dias acima desse patamar. Então quebramos esse recorde de casos confirmados no mesmo dia. É um recorde que a gente não queria ter quebrado, mas quebramos. E o pior de tudo é que o avanço semanal das médias está cada vez maior. Essa semana a nossa média de casos por dia ficou em 46.679, o que é acima do auge da primeira onda. Até hoje, a semana, o período de 7 dias com o maior número de confirmações em média tinha sido ali do dia 22 ao dia 29 de julho, onde a gente registrava 46.393 casos por dia. Então essa semana que a gente ficou com 46.679, passamos dessa média do auge que eu estou chamando aqui da primeira onda. Então oficialmente a gente já está num período que é de mais confirmações do que já esteve em toda a pandemia em território nacional. Já é oficialmente o pior período em relação à confirmação de novos casos. E agora, por que aconteceu isso, né? Tem essa taxa de contaminação, a taxa de contágio aqui, que por muito tempo ficava entre 2, 2,1, 2,2, no máximo aqui um 2,4, e agora passou para outra casa, outra ordem de grandeza. Aqui essa semana ela chegou a 3,5, depois meio que estabilizou entre 3,2 e 3,1, que é o que foi essa semana 3,1. Ou seja, isso daqui significa
muito possivelmente esse aumento na taxa de contágio está relacionado a maiores descuidos pessoais, a menor utilização da máscara, a maior quantidade de aglomerações, também muito iniciada aqui pelas campanhas eleitorais. Isso não tem a ver com as eleições, pessoal. É muito importante dizer isso. Isso tem a ver muito mais com as campanhas eleitorais do que com as eleições propriamente ditas. E agora, para a semana que vem, fazendo primeiro uma projeção de curto prazo, para a semana que vem, digamos que o alfa volte a 3,0. Mesmo que o alfa dê uma pequena recuada, a gente continua acelerando e aí a gente chegaria numa média de 48.774 casos por dia e no final da semana que vem, no dia de Natal, dia 25 de dezembro, a gente estaria chegando já a 7,5 milhões, 7.504.397 casos. Isso é se a situação melhorar. Imagina isso, que horror que a gente está vivendo. Em uma semana, 340 mil casos. É muita coisa, é bem complicado. Enfim, aqui estão as projeções dia a dia dessa semana e a análise do erro das projeções da semana passada. Infelizmente eu acertei bem certinho e um pouquinho para mais ainda, um pouquinho para menos ainda, ou seja, o Brasil superou as minhas expectativas, por assim dizer. Mas enfim, deixa eu fazer algumas projeções mais de médio e longo prazo agora, porque aqui a gente está nas médias semanais. Cada tracinho desses representa uma semana, tá, pessoal? E cada traço, cada marcação aqui quer dizer 4 semanas. Então, basicamente, mês a mês que a gente está observando aqui. Então, a gente está hoje no dia 18 de dezembro, com essa média 46.669 casos por dia nos últimos 7 dias. E para a semana que vem, eu já falei que a expectativa é que chegue aqui a 48.774 casos por dia. Mas como vamos evoluir a partir de agora? Como é que vai ser aí o finzinho de dezembro e o verão? Primeira coisa que eu queria comentar é até o dia 22 de janeiro. Se o alfa continuar nessa faixa de alfa igual a 3, eu estou supondo aqui que a alfa é 3,0 cravado. E o que acontece? O que acontece? A gente vai ter um período de mais 4 ou 5 semanas de aceleração. Aqui no dia 8 de janeiro a gente chegaria a 55 mil casos por dia e no auge, que seria lá pelo dia 22 de janeiro, ou seja, na semana entre o dia 15 e o dia 22 de janeiro, a gente teria uma média de praticamente 57 mil casos por dia nesse período aqui entre 15 e 22 de janeiro. E depois sim é que começaria a dar uma decrescida, um decrescimento até mais ou menos rápido. Eu gostei que o decrescimento não está tão lento como poderia ser. Em geral, o decrescimento é mais lento do que o crescimento, mas nessa projeção, se o alfa continuar em 3, o decrescimento não é tão lento assim. A gente consegue chegar aqui no final de março num patamar abaixo de... Aliás, no início de março, num patamar abaixo de 40 mil casos por dia. Aqui, dia 5 de março, a gente chegaria a 36.315 casos por dia e no início de abril a menos do que 20 mil casos por dia, que seria um patamar que a gente já chegou. A gente já alcançou esse patamar de abaixo de 20 mil casos por dia e não faz tanto tempo. Mas enfim, voltaria para esse patamar lá pelo dia 2 de abril. E o número total de casos confirmados no dia 22 de janeiro seria aqui na faixa de 9 milhões. Lembrando que foi essa semana que a gente chegou a 7 milhões. Então nas próximas 1, 2, 3, 4, 5 semanas a gente estaria registrando aqui 2 milhões de casos em 5 semanas. É muita coisa. E para início de abril a gente já chegaria a 11 milhões, aliás 11.731.000. É também muitas confirmações entre 22 de janeiro e 2 de abril. Claro, eu não espero que isso venha a acontecer, porque a gente sabe que existe a chance de ter um plano de vacinação já aqui no final de janeiro, um plano de vacinação ativo sendo realizado. Se isso acontecer,
poderia acontecer da gente ter um decrescimento muito rápido. E aqui, gente, o que eu fiz para mostrar esse decrescimento muito rápido? É quase um chute. Eu só joguei alfa igual a 1. O meu modelo ele ainda não prevê vacinação. Quando a gente estiver mais além uma vacinação, eu vou implementar matematicamente a vacinação no meu modelo para observar. Então isso daqui é puramente ilustrativo, tá? Eu só fiz o meu modelo alfa ficar igual a 3 até aqui dia 22 de janeiro e depois diminuir o alfa drasticamente para alfa igual a 1. Vamos dizer que isso seria mais ou menos o efeito de uma vacina. Então aí a gente diminui muito rapidamente. E 2 de abril a gente já não está mais registrando quase nada. Está registrando aqui 288 casos por dia. E em vez de chegar em 11 milhões, quase 12 milhões, a gente não passaria de 10 milhões de casos confirmados. Então, o efeito de uma vacina, isso daqui é puramente ilustrativo, estou falando de novo, eu ainda não implementei vacinação no meu modelo matemático, mas poderia acontecer uma coisa desse estilo, de começar a cair drasticamente o número de casos. Isso daqui é a esperança, a vontade que a gente tem. Eu tenho essa vontade de visualizar que isso daqui comece a decrescer até a gente não ter mais praticamente nenhum caso no Brasil. Porque, vamos ver, 300 casos por dia no Brasil inteiro é um número muito baixo e é o número que a gente quer ver. Eu acho que aqui no início de março a gente já tem chance de chegar a 2.000 casos por dia, que seria maravilhoso, uma baixa quantidade de novas confirmações todos os dias. Mas infelizmente aqui até o dia 22 de janeiro a expectativa é que realmente aconteça esse crescimento e que a gente passe de 9 milhões antes do início de fevereiro. Então ficar de olho. Mas enfim, voltando para os dados atuais, a gente está com 6.198.185 pacientes recuperados entre aspas, né? Porque a gente sabe que tem muitos pacientes que infelizmente ficam com sequelas, com fadiga, a Covid longa também que se chama, né? Então a gente está, e o pior é que a gente está se afastando, né? A curva dos pacientes recuperados está se afastando da curva do total de casos. E o que isso significa? Significa que os casos ativos continuam subindo. Essa semana a gente está aqui com 779.143 casos ativos. E os óbitos, a gente passou de 180 mil óbitos, chegou a 185.650 óbitos e nessa semana a gente registrou acima de 5 mil óbitos, 5.213. Então, fazia muito tempo que a gente não via 5 mil óbitos na mesma semana, a gente está acelerando, infelizmente, também no número de óbitos. Isso daí é o que a gente gostaria que não acontecesse, né? A gente queria que os óbitos, pelo menos, diminuíssem, mas só que está aumentando. O que significa que está aumentando em todo o território nacional, salvo algumas exceções. É uma situação muito triste, muito complicada. Bem, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Semana que vem é Natal, a gente tem que se proteger, tentar, se for passar com a família, fazer naquele grupo familiar que já está em contato para diminuir os riscos, tenta não trazer gente de fora e também tem que ser um pouco razoável, né? Se tem alguém que tu sabe que não está se cuidando, essa pessoa não pode estar ali no meio do Natal, no núcleo familiar, porque existe risco. O risco é pequeno individualmente, talvez seja, mas só que se a gente pegar 200 milhões de brasileiros e ver qual é o impacto de todas essas famílias se juntando no Natal, pode ter uma aceleração, vai ter gente aí que vai contaminar a sua família, então tomar um cuidado, pessoal, tomar cuidado aí nas festas de Natal, de Ano Novo, tá? Bem, mas era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana, as projeções são essas, infelizmente elas não são as melhores, a gente chegaria no auge, num novo auge, né, só no dia 22 de janeiro, mas depois começa a decrescer pelo menos, tá, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.